Olá, meu nome é Sérgio Fonseca, eu sou psicólogo e hoje a gente vai estar conversando sobre os pensamentos sem lógica, ou chamados também de pensamentos intrusivos. Todos nós temos, e isso é um atraso de vida danado. A gente gasta um tempo muito grande com pensamentos sem a mínima lógica que não vai chegar a resultado concreto positivo nenhum e sim atrasar a sua vida. Somos seres pensantes. Conscientemente ou inconscientemente, a nossa mente pode fabricar entre 12.000 a 70.000 pensamentos por dia. Muitos pensamentos são intrusivos, negativos, depreciativos, ansiosos e preocupantes. Evidentemente que todos nós temos esses tipos de pensamento e em alguns momentos podem fazer sentido e até mesmo serem de alguma forma benéficos. Mas quando são repetitivos, incisivos, em retorno temos consciência que nos afetam negativamente, lidar com eles pode ser um tormento. Muitos de nós usamos o nosso pensamento como munições, entre aspas, contra nós mesmos, muitas vezes por dia, mesmo sem estarmos conscientes disso. Construímos cenários catastróficos e ensaiamos mentalmente problemas, preocupações. E os resultados podem ou não virem a manifestar-se. Dedicamo-nos às especulações negativas e imaginamos os mais diversos motivos para o comportamento dos outros. Todo esse processo em si mesmo não representa problema nenhum. Pode até ser frutífero. Perde o seu valor e prejudica-nos o nosso bem-estar e estabilidade emocional, porque na maioria das vezes repetimos-nos incessantemente e continuamos a acrescentar mais negativamente ao cenário catastrófico. Entramos numa espiral ascendente negativa que nos conduz ao sofrimento emocional. O que são, então, os pensamentos sem lógica ou intrusivos? São pensamentos que entram constantemente na nossa mente contra a nossa vontade ou involuntariamente. Eles são considerados intrusivos porque você simplesmente não consegue afastá-los para fora da mente e muitas vezes aparecem em momentos impróprios. Os pensamentos intrusivos também podem ocorrer em flashes, causando ansiedade significativa quando entram na sua mente. Muitos dos nossos pensamentos intrusivos estão relacionados com ansiedade, pelo que podemos sentir como assustador sobre o que pode vir a acontecer com a gente, que a gente possa não gostar, ou que você pode fazer para si mesmo e para outra pessoa. Eles parecem estar fora do seu controle, e o seu conteúdo pode ser estranho e ameaçador. Nesses tipos de pensamentos intrusivos, parece que os pensamentos surgem como resultado da ansiedade e incrementam mais o medo sobre os sintomas da ansiedade que já está sendo experimentado. Os pensamentos intrusivos aumentam a ansiedade e alimentam a espiral de produção do medo. Assim, por exemplo, no meio de um disparo de ansiedade, você pode pensar, se eu tiver um ataque cardíaco, você pode ficar no estado recorrente de pensamento ansioso, sentindo que é provável que aconteça o que está a pensar um ataque cardíaco. Os pensamentos intrusivos acontecem a todos nós e podem assumir muitas formas. Talvez você tenha, de repente, a imagem de empurrar alguém para fora de uma plataforma de trem, chutar um cachorro, gritar na igreja, saltar de um carro em movimento, esfaquejar alguém que você gosta. Ao fazer ou querer fazer qualquer uma dessas coisas não é normal, mas ter pensamentos intrusivos como esses não é anormal em algum momento da nossa vida. Muitos dos pensamentos intrusivos podem estar associados a um tipo de transtorno de ansiedade, como da fobia social, transtorno de ansiedade generalizada,
transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático. No entanto, existem muitos pensamentos intrusivos comuns que podem estar associados a uma preocupação particular ou relacionados com uma situação específica que a pessoa esteja vivendo. Apesar de estarem contextualizados, aparecem em momentos inoportunos, causando algum tipo de problema. Usualmente, esses pensamentos intrusivos comuns aparecem na forma de pensamentos negativos, ou até mesmo como pensamentos autodepreciativos. Por exemplo, quando você está prestes a desempenhar uma determinada tarefa importante e surge o pensamento: tu não és um bom suficiente para conseguir. Ou você pensa: acha que uma pessoa como você vai ser capaz de conseguir? Apresenta algumas estratégias que vão facilitar a superação dos pensamentos intrusivos. A primeira é perceber que é apenas um pensamento. Em primeiro lugar, é importante perceber que é um pensamento e nem tudo que pensamos é real. Aconteceu ou tem de vir a acontecer, ainda que muitas vezes possamos sentir que um determinado pensamento é real, esse pensamento não pode ser que não seja lógico, especialmente aqueles pensamentos sobre o que vai acontecer no futuro. Podemos ter um forte sentimento sobre o que poderá acontecer, mas não sabemos com toda a certeza se vai ou não acontecer. Não há nenhuma maneira de saber que o futuro nos reserva. Isso significa que o que estamos pensando não é com base em conhecimento, mas sim em ideias ou projeções. Não podemos prever o futuro. E essas ideias são influenciadas principalmente pelos nossos sentimentos, que muitas vezes estão alienados, especialmente diante de uma situação estressante. Como resultado, o primeiro e mais importante passo a ser dado para não ser prejudicado por um pensamento intrusivo é reconhecer que esse pensamento, pelo que eles são, apenas pensamentos não realidade. A segunda coisa é aceitar os pensamentos. Nós não conseguimos evitar que um determinado pensamento nos chegue à mente. Por isso, lamentamo-nos ou começamos a tecer comentários autodepreciativos sobre as razões pelas quais estamos a ter determinado pensamento. Isso faz com que nos coloque numa situação de incapacitante, promovendo mais pensamentos intrusivos ou reforçando os existentes. Importa perceber esse princípio, nós não podemos não pensar. Pelo que devemos aceitar esse fato, devemos aceitar em alguns momentos da nossa vida, irão aparecer na nossa mente alguns pensamentos indesejados que nos atrapalham. O que devemos é aceitar esse fato. Mas aceitar não é ficarmos à mercê desses pensamentos. E muito menos não fazer nada. Devemos aceitar sim, mas sempre percebendo que temos a capacidade de retornar o controle de nossa mente. E para que isso seja feito de forma eficaz, importa não nos debatermos com os pensamentos intrusivos, mas sim deixar que se manifestem sem que possamos ficar demasiadamente desesperados ou perturbados. Em seguida, temos de ficar cientes que podemos focar a nossa atenção em outros pensamentos criados por nós mesmos e encaminharmos a nossa mente para onde pretendemos que ela se foque. Em terceiro lugar, desenvolver algum mecanismo neutralizador. Agora que você já não fica mais desesperado por estar a passar na sua mente alguns pensamentos intrusivos, importa neutralizá-los na hora que disparam. Uma ótima maneira de impedir que um pensamento intrusivo tome o controle de sua mente é acionando um gatilho neutralizador.
a forma mais simples de fazê-lo é através de uma ordem de comando, utilizando as palavras para, não. Essas palavras podem ser verbalizadas silenciosamente. Ou você pode usar algo como: eu não vou permitir que os meus pensamentos me botem para baixo. Ou mesmo: os meus pensamentos não são a minha realidade. Quando você tem um gatilho neutralizador previamente escolhido, pode usá-lo para impedir que os pensamentos indesejados se propaguem, evitando entrar numa espiral de negatividade. Outra coisa é desafiar os seus pensamentos intrusivos. Agora que você já não tem problema em aceitar os seus pensamentos intrusivos, que também já internalizou que os seus pensamentos não são fatos e que você é os seus pensamentos, que nem tudo que passa na sua mente é verdade ou tem de ser realizado, é hora de desafiar os seus pensamentos intrusivos. No momento que perceber que está a ser invalidado por pensamentos intrusivos, utilize o seu gatilho neutralizador para evitar que se propague. E em seguida, olhe para eles a partir de uma perspectiva objetiva. Difícil, eu sei, mas tente. E questione, pergunte a si mesmo: isso definitivamente vai acontecer? Como é que eu sei com toda certeza disso? E mesmo, se isso acontecer, eu estou 100% certo que as repercussões são exatamente como estou imaginando? Uma vez que você faça a si mesmo essas perguntas, provavelmente vai perceber que alguns dos pensamentos que passam em sua cabeça não fazem sentido. Se não fazem sentido, você pode decidir a não segui-los. Você pode descartá-los, você pode contestar esse pensamento e vetá-lo. O veredito final pode ser contra o pensamento intrusivo, pelo que você pode condená-lo a ser abandonado. Se você pretende livrar-se de vez dos pensamentos intrusivos e preocupações, assista, por exemplo, algumas palestras, como Liberdade e Responsabilidade, que a gente também já fez aqui. Como foi dito no começo, pensamos o tempo todo. Pode ser 70 mil pensamentos por dia. Mas é importante você se fazer a pergunta: esse pensamento que eu estou tendo, ele tem lógica? Ele é lógico? Em seguida, se ele for lógico, quais as evidências concretas que eu tenho que ele vai acontecer? E em terceiro, o que de pior pode acontecer, o que de melhor pode acontecer? E o quarto passo é: o que eu posso fazer concretamente para construir um futuro melhor? Se você seguir essas 4 orientações, isso vai ajudar que você não perca tempo com os pensamentos sem lógicas, chamados também de pensamentos intrusivos.